vou me apresentar para o teu público, né? Para quem não me conhece, eu sou a Alana Farias, eu sou bióloga de formação, mestre em patologia e atualmente estou terminando o doutorado em neurociências e também sou CEO do Instituto Neuroin, que é esse instituto que tem como função, né, levar a ciência de qualidade e abranger, né, de uma forma menos catedrática, né, de uma forma muito mais humana, né, muito mais divertida para o público. E aqui estou e é um grande prazer estar diante, né, do professor Martins, que é uma pessoa que contribui muito, muito efetivamente para a ciência e de uma forma muito leve, muito bacana. Fico muito feliz de ter o senhor aqui com a gente hoje. Obrigado, o prazer é meu de estar conversando contigo. É um bate-papo, né, Alana, sobre ciência, sobre saúde baseada em evidências, sobre a importância das revisões sistemáticas das meta-análises, né, na tomada de decisão em saúde. Para mim é uma alegria imensa estar conversando contigo. Nós nos conhecemos há pouco tempo, na verdade, né? Acho que a gente se conheceu pelo Instagram, né? E eu acabei fazendo um curso há pouco tempo atrás, né? De bioinformática com vocês. Tentar aprender um pouquinho da técnica não é fácil, exige muito estudo, muita dedicação, mas, enfim, foi prazeroso ter participado daquele curso. E a partir daí surgiu a ideia nela, né, da Neuroin promover um curso de revisão sistemática, né, e de meta-análise daqui a algumas semanas. E para mim é uma satisfação imensa estar podendo contribuir de alguma forma. Ai, a gente fica muito feliz. Arthur entrando. Faça a pergunta, Arthur. Então, professor, a alegria é toda nossa. E assim, eu recebi algumas perguntas, né, Uhum. do chat, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua vida, como é que o senhor chegou né, Uhum. a trabalhar, ser epidemiologista, né? O senhor é epidemiologista, está Uhum. chefiando um laboratório na cidade de Sergipe. Então, conta um pouquinho da sua experiência para a gente. Tá, eu sou professor, né, associado da Universidade Federal de Sergipe, já há 11 anos. Eu sou professor da casa. Na verdade, eu tenho a minha formação acadêmica toda dentro da UFES, tá? Eu sou cria da universidade, eu fiz minha graduação na UFES, eu fiz minha especialização em microbiologia geral na UFES, fiz meu mestrado e meu doutorado também na UFES, no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, que é um programa que é vinculado ao núcleo de pós-graduação em Medicina da universidade. É o maior programa que o Estado tem, tá? O maior programa de pós-graduação aqui em Sergipe, um programa de peso importante, que contempla, que abarca profissionais de várias áreas, Alana, da saúde. Tem um papel importante na formação de mestres e doutores aqui no Estado, e também na nucleação, né, desses recursos humanos, né, qualificados aqui para Sergipe. E eu vim daí, né? Eu vim daí, minha formação toda acadêmica é toda dentro desse programa, e que hoje eu sou parte, né, do corpo docente desse programa. É uma honra imensa poder fazer parte dele. E essa questão da revisão sistemática e da meta-análise, ela surgiu durante o meu doutoramento, tá? Durante o meu doutorado, eu acabei, por conta de algumas questões operacionais na época, eu entrei na UFES como mestre ainda, tá? Eu ainda não tinha o título de doutor, e na época, por, por questões de dificuldade de realizar uma pesquisa que eu tinha desenhado, e por querer também, e mais do que tudo,
entender o processo de condução de uma revisão sistemática e meta-análise, eu acabei mudando a minha tese para isso. Tá? E a época, isso aí foi lá em idos de 2012, mais ou menos. Eu propus a confecção, né, o projeto de uma revisão sistemática e meta-análise. À época, todos foram pegos de surpresa, na verdade, né, porque não havia ainda nenhum projeto dentro do programa nessa linha, né, de acordo com a história, a minha tese foi a primeira nessa linha a ser defendida dentro da universidade. Legal. E assim foi, assim começou. Acabei defendendo, tá, uma revisão sistemática com meta-análise como a minha tese de doutorado. E a partir daí, e na época, Lana, não existia disciplina de revisão sistemática na universidade, existiam raríssimos cursos no país sobre isso, raríssimos, e eu não saí, na verdade, para fazer nenhum curso de revisão sistemática e meta-análise. Eu acabei aprendendo sozinho, literalmente, a fazer, com dedicação, estudo, perdendo muitas noites, porque você precisa agregar conhecimento de muita área, né? Muita área correlata, inclusive estatística, né? Manejo de algum software ou outro. E foi assim. Eu aprendi desta forma. E aí depois eu defendi a minha tese, né? Utilizando a revisão sistemática e meta-análise. Aí depois eu saí, fiz um curso ou outro, tá? De revisão, importante, porque você acaba tirando muitas dúvidas, né? Processo crescente aí de aprendizado, na verdade, até hoje, né? É um processo muito dinâmico, na verdade, né? Você tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Nossa curva de aprendizado ainda segue. E aí, depois que eu defendi, eu comecei a fazer alguns cursos, foram importantes para mim. E, e a gente acabou incluindo, né, no nosso laboratório a revisão sistemática e meta-análise como um dos nossos pilares, eu digo assim, no sentido de desenho de estudo para responder perguntas de pesquisa relevantes, né, e que tenham, no final das contas, uma repercussão clínica, né, para quem toma decisão em saúde. E assim vai. E assim, nesses últimos, talvez, 8 anos aí, eu defendi meu doutorado em 14. Nós já publicamos uma boa quantidade de revisões com meta-análises em revistas importantes, como JAMA, como Lancet, como a Aging, enfim, revistas de peso aí, de circulação mundial, que são consumidas, né, de uma forma importante para quem toma decisão em saúde, e enfim, essa história veio mais ou menos assim, Alana, da primeira confecção de uma revisão com meta-análise na minha tese, e de lá para cá, isso aí tomou conta, uma boa parte, né, das nossas pesquisas dentro do laboratório, apesar de que, como tu falou, eu sou epidemiologista de formação, né, eu sou microbiologista, sou epidemiologista, mais do que tudo, e a revisão sistemática e a meta-análise é uma fatia, eu diria assim, desse bolo, né, dessa pizza que compõe aí as pesquisas feitas dentro do nosso laboratório. Isso mostra o quão importante é a multidisciplinaridade, né? Até a matemática entrando aí com força, né, na ciência, que antes a gente não tinha essa
conexão tão forte com a matemática. Eu fiz biologia, então eu achava que eu não ia ver muito matemática na minha vida. Quem disse? Ao contrário. A matemática é super importante, como Sem tantas dúvida, outras, né? sem dúvida. Apesar de que não Então, precisa vamos ser matemático para fazer meta-análise, tá, Ana? Não precisa ter um sim, sim. conhecimento tão profundo, eu diria assim. É, é preciso, obviamente, entender medidas de efeito, o que é um odds, o que é um risco, né, o que significa uma diferença de média, né, o que é uma prevalência, que são medidas que são comuns, né, dentro da meta-análise. Hoje você tem vários programas, eu diria assim, que te ajudam a fazer isso. Então, o mais importante do que você saber a matemática é você saber a aplicação da medida de efeito, o que ela vai gerar como resposta, né, e o manejo do software. Se você entender os conceitos básicos da meta-análise, se você souber interpretar as medidas de efeito, saber manejar isso dentro de um programa específico, né, que roda as meta-análises, né, facilmente você consegue conduzir uma, tá? Então, às vezes a gente tem muito medo, né, se cria um mito, né, de que você não vai conseguir fazer porque a complexidade é tal que você acaba não criando nem coragem nela, né, de aprender, mas é totalmente possível você fazer uma revisão sistemática em meta-análise. Obviamente você trabalha em equipe, né, Alana? E na equipe tu vai agregando pessoas de várias expertises e aí a coisa vai saindo naturalmente. Isso. Primeiro, vamos falar para o pessoal, uma pergunta, né, bem corriqueira, que é qual a diferença da revisão sistemática e meta-análise? Porque há uma diferença, né, as duas se casam, mas Uhum. vamos deixar claro. São coisas que se complementam, tá, Alana? Na verdade, as pessoas confundem mais revisão sistemática com revisão narrativa, né? A famosa revisão de literatura, né? Enfim, que se faz muito em TCCs, né? E, enfim, a revisão sistemática ela é uma revisão que você conduz, tá? Dentro de uma pergunta muito específica, tá? Ela tem um método muito bem pensado para que você conduza esse tipo de trabalho. Então, você tem uma pergunta específica, você faz uma estratégia de busca para bases de dados específicas, cria critérios de inclusão e exclusão muito bem delineados para você poder buscar os estudos que respondem àquela pergunta de pesquisa. Tá? Dentro da revisão sistemática, você tem também outros elementos ou outros instrumentos que você acaba se utilizando para poder entender, na verdade, o estado da arte, mais voltado especificamente para a qualidade metodológica dos estudos que estão publicados, porque isso, no final das contas, interfere na qualidade da evidência que é gerada dentro do trabalho, né, que é a avaliação do risco de viés, por exemplo. Então, a revisão sistemática tem essa pegada, tá? Bem diferente da revisão narrativa. E aí, o que acontece, Alana? A meta-análise ela nada mais é do que uma técnica estatística ou matemática, tá, que você utiliza dentro da revisão sistemática para gerar uma estimativa de efeito. Então, você pode, por exemplo, querer saber a eficácia, tá, de um determinado medicamento. Tá? Vamos dar o exemplo lá do artigo que nós publicamos no The Lancet sobre hidroxicloroquina. Tá? A gente queria saber se a hidroxicloroquina era eficaz, tá? Para a Covid-19, tá? Tanto em termos preventivos, tá certo? Quanto em termos de tratamento mesmo, tá? Para pacientes não hospitalizados ou hospitalizados com a doença.
Então, para responder essa pergunta, Alana, a gente foi para a literatura e buscou ensaios clínicos, randomizados, placebo-controlados, tá? Dentro de um desenho de estudo muito bem delineado, tá certo? Então, nós fizemos isso. Então, fomos em várias bases de dados e fomos atrás desses ensaios clínicos. E selecionamos os ensaios clínicos para responder essa pergunta de pesquisa, tá? Então, você vai ter dentro desses ensaios clínicos grupos de comparação, tá certo? Pacientes que utilizaram a hidroxicloroquina, pacientes que utilizaram placebo, tá? E dentro de cada grupo você vai ter pacientes que, por exemplo, vamos supor, pacientes hospitalizados com Covid, tá? E o desfecho foi morte, por exemplo, tá? Aí eu tive dentro de cada grupo pacientes que morreram e não morreram, né? Dentro do grupo hidroxicloroquina e dentro do grupo placebo, pacientes que morreram e não morreram. E isso em todos os estudos, tá? A partir desses números, aluno, eu posso calcular o risco relativo, né? O risco de morte de um grupo em relação ao outro. O que a meta-análise faz? Ela vai pegar o risco de cada estudo, tá? E através de uma técnica matemática, ela vai calcular o risco global, tá? O risco global. A meta-análise, ela faz isso. E ela é importante porque você lê um estudo, o estudo 1 ele mostra o aumento do risco, o estudo 2 ele mostra a diminuição do risco, o estudo 3 ele mostra que não aumenta nem diminui. E assim vai. Então, se você lê um estudo, você vai ter aquela conclusão daquele trabalho. Se você lê o estudo B, você vai ter outra conclusão. Se você lê o estudo C, você pode ter uma outra conclusão completamente diferente. E no final das contas, o que a literatura traz de evidência em relação a esse assunto? Então, a meta-análise, ela faz exatamente isso. Ela utiliza os estudos que você recuperou dentro de uma revisão sistemática, tá? E através de uma técnica estatística ou matemática, ela sumariza a evidência, tá? E te dá a direção desse efeito. Então, basicamente isso que a meta-análise faz. E aí, dentro desse processo, obviamente, você vai ter que avaliar a qualidade dessa evidência, mano. Então, você se utiliza de instrumentos, tá? De instrumentos para você avaliar a qualidade dessa evidência, avaliar o risco de viés desses estudos, avaliar alguns outros critérios para dizer, olha, eu tenho um aumento, eu tenho uma diminuição do risco, ou não, né? Eu tenho um efeito nulo desse medicamento, mas a qualidade da evidência é boa ou não é, entende? Então, a meta-análise, ela vem nesse sentido. Você pode ter uma revisão sistemática sem meta-análise? Sim. Nem sempre você tem condição de fazer uma meta-análise, e isso depende muito da natureza dos estudos que você selecionou, depende muito do dado que é extraído desse estudo, depende muito do que a gente chama de heterogeneidade metodológica, heterogeneidade clínica, tá? Entre os estudos que são incluídos, né, porque nem sempre você consegue juntar ou sumarizar dados de estudos que são, mesmo que ele tenha o mesmo desenho, mesmo que todos sejam ensaios clínicos, às vezes a heterogeneidade é tão grande dentro dele que acaba ficando irracional, eu diria assim, você sumarizar essa evidência. Porque no final das contas ela vai acabar não dizendo nada, porque as populações às vezes são tão diferentes que acaba perdendo o sentido de fazer isso, né? Mas, obviamente, Alana, com o tempo, as pessoas amadurecendo, aquelas que começam a fazer esse tipo de técnica, né? Com leitura crítica, né? Com entendimento metodológico que ela vai adquirindo com o tempo, né? Isso acaba ficando cada vez mais fácil de conduzir um trabalho nesse nível. Com certeza. Já tem duas perguntas aqui. Vamos lá. Uma é sobre como chegar nesse caminho das pedras, né? Se a gente indica algum curso. Claro que a gente está com curso. Na universidade eu tenho uma disciplina, né, de revisão sistemática e meta-análise. Acho que na universidade toda acho que só tem essa disciplina, a disciplina que eu leciono.
tá? E de vez em quando a gente acaba sendo convidado, né, a fazer um curso ou outro por algum instituto, enfim, né? E dessa vez agora a Neuroin está promovendo, né, esse curso de extensão, né, de revisão sistemática e meta-análise, e acaba sendo uma oportunidade, né, Alana, de aprender um pouco sobre essa técnica. A ideia do curso é que seja um curso teórico-prático, tá? Minha preocupação no curso além de dar, obviamente, a teoria, é fazer com que as pessoas aprendam a fazer isso na prática, né? Então, a gente acaba tentando ensinar coisas importantes dentro desse processo, a fazer uma boa pergunta de pesquisa, a fazer uma boa estratégia de busca, a saber buscar e selecionar esses estudos, né? A saber fazer uma avaliação de risco de viés, saber extrair o dado que se precisa para responder uma pergunta de pesquisa. Eu vou ensinar, por exemplo, a entrar ou a utilizar um software para você rodar a meta-análise, tá? Então, a ideia do curso é que as pessoas saiam sabendo rodar a meta-análise, gerar os gráficos, né? Saber extrair, por exemplo, às vezes você tem um artigo em que os dados estão em gráficos, né? Eles não estão em tabelas nem no texto, né? Imagina aqueles gráficos de barra, né? Que você não tem a medida ali que você quer, seja uma média, um desvio padrão. Então, vou ensinar a extrair o dado de um gráfico, né? Através de algum programa. Então, o curso é um curso prático, no final das contas. Um curso teórico prático, com uma pegada bem prática para, de fato, ensinar as pessoas a fazerem, né? E é fundamental, primeiro, a coleta de dados, né? Porque se você coletar errado, desandou tudo. Você não vai conseguir ir para frente, vai dar muito mais trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro... Isso. Eu ia falar outra coisa, acabei esquecendo. Mas, muitos comentários positivos aqui para o senhor. E tem uma outra pergunta aqui, que é justamente sobre aquela confusãozinha, né, que o pessoal tem. E as pessoas acham que é mais fácil publicar revisão de literatura do que uma revisão sistemática. O senhor concorda com isso? Não, é mais fácil publicar uma revisão de literatura? Não. É mais fácil publicar uma revisão de literatura do que uma revisão sistemática. Não. Hoje não mais. Hoje, inclusive, é difícil. Hoje, inclusive, é difícil você publicar uma revisão sistemática sem meta-análise, tá? No curso a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas a gente está falando, Alana, de maneira geral, de revistas de circulação mundial, né? Revistas de impacto, revistas que são consumidas de fato pelos tomadores de decisão clínica, né? Por pesquisadores e tudo mais. Então, nessas revistas de maior qualidade, revisão narrativa você só publica caso você seja convidado por um editor em algo muito específico, mas é muito, muito, muito raro isso acontecer, tá? Nessas revistas de mais qualidade, é bem difícil você publicar uma revisão sistemática sem meta-análise, tá? Hoje é bem mais difícil. Antigamente não era tanto, tá? E aí hoje a exigência de você ter uma meta-análise agregada, ela é cada vez maior, tá? Porque no final das contas, a gente discute um pouco isso no curso, até que ponto essa exigência ela é importante, até que ponto ela diz algo, tá? Mas de fato, Alana, os editores, as revistas científicas, eu brinco, né? Eles gostam de valores de P, né? Eles gostam de estatística, né? Exato. Né? Então, assim, obviamente você não vai forçar, né, uma meta-análise quando ela não couber, né, quando você não tiver condição de ser feita, né, até porque a gente tem uma responsabilidade muito grande nos estudos que a gente faz, né, e você não vai publicar
de qualquer maneira, né? Porque no final das contas são os pacientes, né, né, que eu diria que a ponta desse processo, né, a responsabilidade nossa é muito grande, né? Com o tempo, Alana, a gente vai percebendo isso. No começo, né, a gente sempre tem muita dúvida, né? Eu publico por quê, para quem, né? E a gente, quando vai amadurecendo esse processo de produção de conhecimento científico, o feedback que a gente recebe, as citações que os nossos artigos têm, né, as mensagens que nós recebemos, a procura por colegas e clínicos de todo mundo, a gente acaba vendo a importância que a gente tem, no final das contas, mesmo que a gente não perceba, na tomada de decisão. Como a nossa publicação, ela acaba refletindo, de alguma maneira, no modus operandi, na tomada de decisão baseada na melhor evidência científica, né, para quem toma essa decisão, seja ela uma política pública, seja ela um clínico de qualquer especialidade, repercutindo na vida das populações de um paciente. Então, isso é muito importante, né, a gente ter em mente, né, quem produz ciência. E aí essa questão de você ser obrigado ou não a fazer uma meta-análise por exigência, às vezes, do editorial, exigência do revisor e tudo mais, você tem que saber muito bem conduzir isso, tá? Mas, de maneira geral, revisões narrativas em revistas mais qualificadas é muito difícil você publicar. Hoje a gente nem cogita essa possibilidade. As revisões sistemáticas, a possibilidade maior, embora seja mais difícil. As revisões sistemáticas com meta-análises, elas têm uma chance daí um pouco melhor, obviamente, se elas forem bem conduzidas e, enfim, bem escritas e tudo mais. Aí quem perguntou foi Jéssica, até do meu laboratório. Por isso que eu não consigo publicar o meu artigo. Então faça o curso com a gente que você vai conseguir aplicar a meta-análise na sua revisão. Tem situações assim onde você consegue publicar a revisão, tá? Eu estou falando assim, em graus de dificuldade. Obviamente, tem revisões sistemáticas que não têm meta-análises, que elas são extremamente importantes. Eu já tive experiência de publicar uma revisão sistemática onde eu só tinha um estudo. Tá? Um estudo só. Um estudo só, é possível. E esse estudo hoje é referência, por exemplo, na Associação Americana de Fonoaudiologia. Então, assim, eu costumo dizer que esses estudos são importantes, Alana. Eu não sei quem é que comentou isso. Esses estudos eles acabam sendo importantes porque eles abrem perspectiva de pesquisa, tá? As pessoas têm a falsa ideia de que a revisão sistemática é a meta-análise, por agregar o que a literatura tem, sumarizar a evidência, ela é uma pá de cal. Ela é a resposta final para aquilo. E, na verdade, não. Na verdade, às vezes, abre possibilidades para gaps que existem na literatura, na verdade. Eu gosto muito de trabalhar nessa perspectiva, de mostrar, obviamente, a evidência disponível, mas mostrar o caminho que a ciência tem que seguir a partir dali, tá? E as revisões sistemáticas sem meta-análise, às vezes, por não poder fazer a meta-análise por questões metodológicas, por exemplo, dizem muito isso. Olha, eu preciso, a partir daqui, seguir este caminho aqui. Então, se o indivíduo souber comunicar isso no artigo, ele aumenta a chance de publicar. A questão toda é que, às vezes, a gente não sabe comunicar isso no trabalho. Entende? Então, é uma questão de amadurecimento de escrita científica, sabe? Então, a gente tem essa experiência de publicar revisões sem meta-análises, experiências exitosas, assim, mas a forma de comunicar, ela é importante. Isso. A gente está até com ela, somos autoras juntas de um artigo de revisão, não coloquei meta-análise, porque eu vou aprender agora nesse curso com você, e a partir de agora, todos os meus artigos de revisão vão ter meta-análise, vou fazer com meta-análise, porque agrega muito mais valor. E aí você tem uma certeza maior. É como uma pesquisa básica, né? E o valor de preço tem que dar no para ver o certo. Então,
você tem um embasamento maior de que aquilo ali está mais próximo da verdade, né? A meta-análise ela vai ser um elemento a mais, na verdade, né? O mais importante nesse processo todo é você saber comunicar, saber interpretar da melhor forma possível a evidência que é gerada, né? Dentro da criticidade que tem que ser inerente ao pesquisador, né? Eu sou muito assim, Alana. Eu estou sempre com um pé à frente e um pé atrás, né? Faz parte da minha natureza e faz parte, eu acho, ou tem que fazer parte também da natureza de um bom pesquisador, né? Você está sempre com a interrogação à frente, né? Está sempre questionando, inclusive os próprios trabalhos que você faz, né? A gente está sempre exposto ao erro, né? Seja qual for. E ciência é assim, né? E é por isso que o conhecimento científico ele é mutável, né? Ele é cumulativo, ele é mutável e tudo mais, porque a gente é passível de erro. E a meta-análise é mais um elemento dentro desse processo. Eu não gosto de dizer que ele é o principal elemento, tá? Ele é mais um elemento de todo esse processo. E aí você precisa ter a perspicácia, né? Ter a maturidade, ter a inteligência, ter a crítica de saber interpretar aquele resultado, entende? E comunicar aquilo de forma adequada para quem toma decisão de saúde. Então, esse é o mais importante dentro desse processo todo. Com certeza, professor. Tem mais uma pergunta aqui, na verdade, uma pergunta. As evidências são coletadas artigo por artigo para alimentar o modelo de análise. As evidências são coletadas artigo por artigo para alimentar o modelo de análise? Sim, acho que ela deve estar falando de meta-análise, né? Você vai passar por um processo de seleção desses estudos, tá? Você vai escolher as bases de dados que você vai trabalhar, tá? Vai fazer a seleção dos estudos baseado nos critérios de inclusão e exclusão pré-determinados. E quando você tiver com esses estudos em mãos, tá? Você precisa saber o que extrair para responder aquela pergunta de pesquisa, tá? Então, tu vai buscar aquelas informações no texto, nas tabelas, nos gráficos, vai alimentar uma planilha, tá? Com os estudos individuais, e a partir dali, você vai utilizar um software, tá? Um programinha para alimentar esse programa com os dados que você extraiu e a partir daí você rodar a análise, tá? Basicamente a mesma coisa que a gente faz com a estatística convencional, né? Que a gente usa nos ensaios clínicos, que a gente usa nos estudos observacionais. É a mesma coisa, tá? Só que você está extraindo dado de estudo, tá? Dado de estudo. Ao invés de você estar pegando informação com o paciente, né, que a gente chama de estudo primário, né, a gente está ali realizando o estudo, intervindo ou não no indivíduo, você está coletando dado do indivíduo. Na revisão sistemática, você está coletando dado de estudo que já está publicado. Tá? Basicamente essa é a diferença. A estatística, os testes são distintos, tá? Eu estou falando que é a mesma coisa no sentido, do dado e do programa, tá? Não muda nada. O que muda é a fonte da informação, tá? E os testes per si, tá? Os testes são diferentes, mas é fácil aprender, não tem nenhum mistério. É muito fácil. Depois que você faz a primeira, a segunda, a terceira, com o tempo vai ficando mais fácil. Mas a curva de aprendizado é essa, né? Tem que fazer a primeira para fazer a quinta, a décima, né? Não tem como. Então, iniciando agora, vai se bater um pouquinho. Então, as vantagens, né, de uma revisão sistemática. As vantagens são... As vantagens são várias. É um desenho de estudo de baixo custo, né? Baixíssimo custo.
Ele foi importante agora na pandemia, né? Muito pesquisador acabou tendo que fechar os laboratórios, né? Por conta da pandemia. A quantidade de revisão e meta-análise publicada durante esse tempo agora foi grande, né? Inclusive, né, para dar mais embasamento sobre os tratamentos que Sim, estavam sendo sem dúvida nenhuma. Foram super importantes, sido, na verdade, né? Super importantes. Então, a baixo custo, você consegue. Você não precisa ter uma estrutura, né? Uma infraestrutura para conduzir. Você pode fazer na sua casa e os teus pares nas suas respectivas casas, com reuniões remotas. Você consegue muitas vezes conduzir uma revisão sistemática com meta-análise num tempo menor, né, do que os demais desenhos de estudo, mas é importante deixar bem claro que cada desenho desse tem a sua importância, né? Senão as pessoas acabam querendo só fazer revisão sistemática e meta-análise, né? Mas não, cada pergunta de pesquisa que você faz, né, exige um desenho de estudo, né? Existe uma forma de responder essa pergunta de pesquisa, né? Então é importante deixar claro isso, porque dá a impressão de que a gente só faz revisão sistemática e meta-análise porque é barato e mais rápido de fazer, mas não, essas são vantagens, mas a gente não faz só por conta disso, não. Verdade. Deixa eu ver o que mais tem aqui, que são perguntas que o pessoal foi me mandando no inbox, as vantagens e as ferramentas, né? As ferramentas, um computador, banco de dados, o que mais, professor? Como é? Desculpa, Aluna, cortou o áudio. Quais são as ferramentas que a gente precisa para fazer uma revisão sistemática? Boa pergunta. Boa pergunta. Primeiro, a principal ferramenta é estudo. Tá? A principal ferramenta é estudo. Não adianta você querer fazer uma revisão sistemática e meta-análise sem estudar. Tá? Então, é importante você saber conceitos de metodologia científica, desenho de estudo, estimativas de efeito, tá? Saber o básico disso. Isso é importante. Não adianta cair de paraquedas para fazer, porque vai ter mais dificuldade. Tá? Então, isso é um dado importante. Ferramenta, Alana, a gente utiliza o computador, né? E a gente vai utilizar lá o bom e velho Excel, tá? Para muita coisa, o bom e velho Excel, para a gente poder planilhar as coisas, né? Fazer as nossas anotações, fazer a nossa extração de dados. A gente pode também daí se utilizar de algumas ferramentas, de alguns instrumentos para do tipo checklist, por exemplo, para ajudar na confecção, na escrita desses trabalhos, ferramentas que a gente utiliza para avaliar a qualidade metodológica dos estudos, por exemplo, tá? E a meta-análise a gente vai utilizar algum software, tá? Para poder rodar os dados. Aí você vai ter programas que são pagos e programas que não são pagos, programas que são do tipo point and click, tá? Que são mais fáceis, você vai colocar o dado e vai dar o comando para rodar a análise, ou você vai utilizar programas com linguagem de softwares com linguagem de programação, como o temido R, por exemplo, né? Que todo mundo tem medo, né? De utilizar o R pela complexidade ali dos comandos e tudo mais, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, o que pega mais, eu diria assim, o pessoal que está começando agora, são esses programas, tá? O curso, geralmente, eu dou no Revman, tá? Que é o software mais simples, que ele é point and click, tá? Você coloca o dado, tem que entender o que você vai pedir, obviamente, para o programa, né? Não você vai sair clicando à torta e à direita sem saber o que está fazendo.
mas você precisa entender conceitos básicos de meta-análise, pode utilizar esse software que é livre, é de graça, tá? Gera bons gráficos, gera resultados interessantes, tá? E a maioria das meta-análises eu acabo utilizando esse software, tá? Algum complemento estatístico, alguma análise um pouco diferente, eu posso utilizar o R, tá? Eu posso utilizar o R. Mas o senhor consegue publicar nas grandes revistas de alto impacto? Com esse que é gratuito, dá para publicar sim. Sem dúvida. O artigo que eu comentei há pouco tempo no The Lancet foi utilizando o Heavy, tá? Foi utilizando o Heavy, que é da Cochrane. Então, assim, é altamente possível. Então, essa vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar no curso. Para que a gente utilize o R, a gente precisa entender um pouco mais dos pacotes, dos comandos. Então, talvez seja um curso um pouco diferente, Alana, para uma turma que já tem um certo manejo, tá, nas meta-análises, e de repente seria só um curso só de meta-análise no R, que a gente pode pensar de repente mais para frente, mas nesse momento um curso utilizando o Heavman tá de excelente tamanho, dá para fazer muita coisa nele e dá para publicar muito bem, tá? Utilizando essa ferramenta. Gente, só para, né, dar mais informações a respeito desse curso, é um curso de extensão em revisão sistemática e meta-análise, que acontecerá nos dias 26 e 28 desse mês. E o primeiro lote até dia 6 vai estar R$ 400. Depois a gente vai lançar, né, aí, o valor real desse curso. Então, vamos abordar, né, 9 tópicos, que são a importância da síntese em evidências de saúde, introdução à revisão sistemática e meta-análise, formulação de uma pergunta de pesquisa, isso aqui é extremamente importante, né, para quem vai iniciar, porque você tem que ter uma boa pergunta para que todos os seus dados, né, que você vai buscar nos bancos de dados sejam coerentes com aquilo que você quer responder e para que dê certo, porque se você não coletar os dados de uma forma correta, sua revisão dá para consertar, professor? Dá, mas é mais difícil, né? Dá para consertar. Dá para consertar, mas obviamente é bem mais difícil, né? O processo de revisão sistemática e meta-análise, na verdade, o processo de condução de uma revisão sistemática, ele é tão importante quanto a meta-análise, tá? Porque quando você chega na meta-análise, se você tiver conduzido o processo de forma correta, Alana, até lá, tá com uma chance de erro pequena, né? Então, quando tu chega na parte da meta-análise, basicamente você vai precisar extrair esses dados, né? E saber o que fazer com eles. O problema é quando você erra no começo, né? Por exemplo, você erra na seleção dos estudos, tá? Por exemplo, você deixou estudos para trás e, de repente, quando você terminou todo o trabalho, rodou a meta-análise, escreveu o teu paper, você percebe que você deixou um grande estudo para trás. E esse grande estudo que você deixou de incluir pode mudar a estimativa de efeito, pode mudar tudo, entende? Então, de fato, aí você vai ter que refazer todo o trabalho. Tá? Então, errar no começo vai te causar mais dor de cabeça do que errar no final. Brenda, que diz que quer fazer o curso, diz que já aconteceu com ela, também já aconteceu comigo. Eu acho que para os principiantes, gente, porque você está tão envolvido ali, né? E se você deixar passar uma coisinha, já foi. Então, trata, né? Dentro desse período de tempo ali, você tem que ficar atento, trata-se, né? O estudo efetivamente, as revistas, os bancos de dados, né? Tudo isso. E vem uma pergunta que, assim, é muito importante, inclusive, sobre o Google Acadêmico. Perguntando se o Google Acadêmico é considerado uma importante base de dados. Excelente pergunta.
O Google Acadêmico não é base de dados, tá? Não é base de dados. O Google Acadêmico é um motor de busca. Diferente. Mas eu sempre utilizo, tá? Nas minhas revisões sistemáticas. Sempre utilizo o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é importante, inclusive, para você buscar o que a gente chama de literatura cinzenta, né? Às vezes você encontra trabalhos, Alana, do tipo dissertações e teses que você pode incluir numa revisão sistemática, tá? Pode tranquilamente incluir numa revisão sistemática, e esse trabalho não está publicado numa revista onde esse trabalho ele é revisado por pares, né? Então, assim, você pode encontrar no Google esses estudos, tá? Ou, às vezes, até estudos de revistas menores que não estão nas bases de dados, né? Existem muitas revistas que você nem encontra no PubMed, não encontra no Scopus, não encontra no Embase, e você, no Google Acadêmico, você consegue encontrar, tá? Então, o Google é uma ferramenta importante. A gente comenta sobre ela no curso, tá? Como a gente utiliza. Perfeito. Excelente pergunta também, querido. Aqui, outra pergunta. Tem alguma ordem numérica de quantidade de estudos para realizar a meta-análise? Para realizar a Essa pergunta que eu sempre recebo essa pergunta. Quantos estudos eu preciso ter para fazer a meta-análise? Tem que ter no mínimo 2, tá? Tem que ter no mínimo 2. Tem que ter no mínimo 2. Aí vem toda aquela questão que a gente vem discutindo ao longo dessa live, né? Esses 2 estudos podem ser agregados, o que isso vai representar se você fizer. Então, vem toda uma discussão por trás disso, tá? Mas para uma meta-análise, estou falando daí só em termos matemáticos, tá, Alana? A meta-análise, quando eu falo em meta-análise, eu falo em agregar resultado, e sumarizar resultado. E para sumarizar resultado, eu preciso de no mínimo 2, tá? Então, se esses 2... se eu tiver 2, se esses 2 são suficientes para gerar uma meta-análise, aí é uma questão que é preciso de uma discussão mais complexa. Aí no curso a gente faz um pouco disso, tá? Fazer essa reflexão em relação a isso. E a quantidade, por exemplo, se for numa revista The Lancet, por exemplo, uma revista, né? Uhum. Se a gente fizesse uma revisão sistemática com meta-análise de 5 artigos de um tema muito explorado, eles aceitariam? Difícil responder isso, Alana, porque eu acho que depende muito da pergunta de pesquisa, tá? Depende muito. Geralmente, as meta-análises que tem mais potencial de serem publicadas nessas revistas, tá, de grande impacto, que tem fatores de impacto estratosféricos, né, são revisões sistemáticas onde os estudos individuais têm amostras grandes, tá? Porque você está agregando daí estudos individuais com amostras grandes, tá? E geralmente esses estudos individuais com amostras grandes são publicados em revistas grandes, tá? Então, eles são de melhor qualidade, tem menor risco de viés, então tu tá agregando muita qualidade, eu diria assim, individual numa meta-análise. Então, você tem uma maior chance de publicar esse trabalho no Major Journal, eu diria assim, tipo JAMA, tipo Lancet, enfim, tantos outros, pensando dessa forma, tá? E aí eu acho que isso independe um pouco desse N, tá? Independe um pouco se são 5, 8 ou 13 estudos, tá? Até porque, Alana, um fator determinante para você publicar numa revista dessa é a forma como você comunica teu estudo, né? Então, uma revista dessas exige, né, uma escrita muito bem feita, né? Uma discussão muito densa, né? Uma discussão como de fato ela tem que ser feita. Então, assim,
Não é só a meta-análise em si que vai determinar isso, tá? Mas se eu tivesse que botar uma regra geral, Alana, uma regra geral, né? Quanto mais estudos de melhor qualidade e maior N individual em cada estudo, você tem uma chance maior de publicar numa revista melhor, tá? Mas é uma regra, só para guiar um pouco essa discussão, mas ela nem sempre é verdadeira, tá? É. E aí entra, por isso que eu fiz essa pergunta, na outra parte, né? São 9 itens que a gente vai abordar. Seleção de estudo, eu já Uhum. havia falado, a gente vai avaliação de risco de viés também, extração de dados, estudos selecionados, meta-análise e a qualidade da evidência. Isso é bem Uhum. interessante, né? Ô, Alana, eu Então, lembrei aqui, ó, teve uma meta-análise que a gente publicou no JAMA. No JAMA, tinha 5 estudos. Tinha cinco tá estudos. ótimo. Eram 5 estudos, eram 5 ensaios clínicos. Então, assim, entende? Então, assim, não tem uma regra. Eu acho que uma pergunta de pesquisa bem feita, você, enfim, fazendo uma metodologia correta, bem desenhada, você seguir isso como tem que seguir, você obviamente ter a sorte de ter estudos individuais de boa qualidade, enfim, tudo mais, tuas chances elas acabam aumentando. Ótimo. Teve uma pergunta aqui Ana, sobre risco de viés aqui, acabei de passar o olho aqui. É ideal que a publicação de uma revisão sistemática venha acompanhada da análise do risco de viés? Sem dúvida nenhuma. E isso entra um pouco nessa questão da avaliação da qualidade da evidência, tá? Uma revisão sistemática, ela precisa ter uma análise do risco de viés, tá? Que é a análise da qualidade metodológica dos estudos incluídos. E aí nós utilizamos de algumas ferramentas para isso, tá? Eu tenho ferramenta específica para ensaio clínico, eu tenho algumas ferramentas para estudos observacionais, sejam eles transversais, sejam eles caso-controle, seja ele de coorte, e a gente discute um pouco isso no curso, enfim, na universidade, no laboratório, a importância que essas ferramentas têm, tá? No final das contas, para você entender a qualidade da evidência que você gerou. A qualidade da evidência, tá? Geralmente a gente faz por uma ferramenta chamada Grade, que a gente deve conversar no curso também, tá? E a análise do risco de viés, ela está dentro do conjunto de elementos que nós utilizamos para avaliar, no final das contas, essa qualidade da evidência que ela é gerada. Aí depende de uma série de fatores, além do risco de viés, através desses instrumentos específicos para cada desenho de estudo, a gente avalia, coisas do tipo, se o tamanho do efeito é grande ou não, Alana. O risco relativo deu quanto? Deu 2, deu 4, deu 10. O intervalo de confiança dele é largo ou ele é estreito? Então, coisinhas que a gente acaba utilizando e que no conjunto da obra geram a qualidade dessa evidência. E aí a análise do risco de viés está dentro desse processo. excelente pergunta. E excelente explicação também. O senhor está sendo bem, bem elogiado aqui no chat. Obrigado. O pessoal está muito, a didática é muito boa também, né? E entende de tudo. O pessoal é top esse professor, então, gente. Perguntando de novo quando será o curso de 26 a 28 de maio, ou seja, no final deste mês. E vamos abordar esses 9 aspectos com o professor Martins, que é um expert em revisão sistemática. Então, vocês entrem lá no chat ou no nosso WhatsApp e coletem as informações, né, de valores e formas de pagamento. Mais alguma dúvida, pessoal? Que daqui a pouco essa live vai ser encerrada, né? Porque o Instagram Estou à disposição. última hora. Então, se vocês tiverem alguma colocação, pergunta, sugestão, por favor, este é o momento. Eu acho que tem bastante aluno aqui também do senhor, né? Vamos ver.
pessoal até que interagiu bastante, fez perguntas ao longo da live. Sim. E agora Perguntas boas, viu? muitas Perguntas perguntas boas, boas, né? Perguntas. E essa última, então, fechou com chave de ouro, porque é um dos aspectos que a gente vai abordar no curso, justamente o risco de viés Sim. e a qualidade da evidência, né? Então, pessoal, nenhuma pergunta mais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, professor, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, viu, por estar aqui hoje, tirando as dúvidas, né, e mostrando um pouco da importância que é essa ferramenta na ciência, né? É vantajosa, muito vantajosa, então todo mundo pode fazer pesquisa de qualidade, né? Não necessariamente precisa de recursos, né? Como a gente, quando se fala de pesquisa, né, o pessoal pensa logo em pesquisa básica aplicada, onde você precisa ir para o laboratório, né? Realizar experimentos que muitas vezes, né, são caros para a gente. Então, não, você pode fazer ciência, sim, utilizando essa ferramenta, né, buscando perguntas que podem, inclusive, melhorar uma pesquisa básica que você pretende fazer futuramente. Então, você pode fazer uma revisão sistemática, talvez Sem já dúvida exista. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que as revisões sistemáticas e meta-análises elas são importantes também nesse sentido, sabe, Alana? É, de complementar o que você tem, o que você faz, eu diria assim, em termos de carreira acadêmica, né? Tem muitos alunos de mestrado e doutorado que conduzem, né? Além, do seu ensaio clínico, além do seu estudo observacional, ou além do seu estudo de bancada, né? Eles acabam conduzindo revisões sistemáticas e meta-análises juntamente, né? Com seus estudos primários ou os seus estudos laboratoriais. Isso é importantíssimo, né? Porque você acaba aprendendo mais de um desenho de estudo, ou melhor dizendo, a condução, né, o projeto, como você pensa desenhos de estudos diferentes para responder perguntas de pesquisa, né? Então é importante ter isso em mente. É muito comum isso no nosso laboratório, por exemplo, no nosso programa de pós-graduação, a condução de revisões sistemáticas e meta-análises juntamente com os estudos primários, assim. É uma prática bem comum e ela é bem recomendável, porque você acaba tendo necessariamente, ao longo da confecção de uma revisão sistemática e meta-análise, aprender ou agregar conhecimento de várias áreas distintas, né, dentro desse processo. Então, o amadurecimento acadêmico, o amadurecimento científico, né, na formação de um pesquisador, acaba sendo muito importante, tá? Quando você faz isso. E aqui, assim, a gente no laboratório, sempre quando dá, né, a gente faz. Os alunos geralmente acabam terminando o seu mestrado, o seu doutorado, Alana, com revisões sistemáticas e meta-análises publicadas, juntamente com com outros desenhos, eu diria assim, tá? Isso acaba sendo importante. A forma como você lê, geralmente a gente consegue fazer isso, tá? Na disciplina, no curso, enfim. A forma como você encara um artigo científico depois que você acaba navegando, eu diria assim, nesse novo oceano da revisão sistemática e meta-análise, acaba sendo bastante diferente, tá? Porque você acaba lendo os estudos, tá? De uma maneira crítica, mais reflexiva, entendendo melhor, tá? O que aquele autor quer dizer ou o que aquele estudo quer mostrar. Geralmente a gente lê um trabalho, quando a gente lê o trabalho todo nela, né, muita gente só se concentra ali no resumo, né? Ou quando lê o trabalho todo, ele acaba basicamente lendo o objetivo, né?
ele pula ali para o resultado, mais ou menos, e ele vai direto para a conclusão, né? E quando você começa a trabalhar com revisão sistemática e meta-análise, obrigatoriamente você tem que ler o artigo todo, interpretar esse artigo de uma forma mais crítica, bastante crítica, e você acaba vendo como existem estudos de má qualidade publicados e como você utiliza estudos de má qualidade para tomar a sua decisão clínica, por exemplo, tá? Ou para a formulação de uma política pública. Então, eu acho que o curso em si, ele acaba mudando um pouco, de alguma forma, essa visão, a forma como você encara, né, os estudos que obrigatoriamente você tem que ler para tocar a sua vida acadêmica ou a vida clínica, tá? Então, é importante deixar claro isso. Com certeza, professor. Afonso Miranda colocou aqui, excelente aperitivo. O restante durante o curso. Com certeza. O curso vai ser ótimo. Muita gente já está procurando, já está buscando. Aqui, inclusive na live, muitos interessados. Então, professor, novamente gostaria de agradecê-lo, né? Agradecer a você estar aqui, né? A disponibilidade. E nos veremos em breve no nosso curso. Os interessados, por favor, mandem mensagem para nós, que a gente vai ter muito prazer em responder, tirar as dúvidas referente ao curso e a ciência em si, né, gente, que a gente está à disposição. Vai ser uma honra. Nos vemos daqui a algumas semanas. Isso. Obrigada, professor. Obrigado a Obrigada, todos. gente. Obrigada Obrigado a pelas todos. participações.